Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Qual deve ser o nosso pedido a Deus? Que devemos de fato querer e desejar neste mundo de forma ardente? Como o cego, que a gente possa ver, mas ver a realidade do reino de Deus, da vontade de Deus, compreender segundo a sua perspectiva e não segundo o nosso desejo. Nós somos, por natureza, religiosos e nos perdemos neste caminho. Lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 40 e 41, diz assim: Então Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego, que estava clamando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Jesus fazendo essa pergunta para o cego. Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Que mais o cego queria? Poder ver. Que nós devemos desejar de fato em nossas vidas. Que a gente possa ver. Nós devemos desejar isso. Nós estamos cegos. Achamos muitas vezes que vemos, mas na realidade estamos cegos para a verdade, para aquilo que é a vontade de Deus, para a realidade espiritual. Precisamos enxergar. Precisamos compreender não segundo o que achamos, mas na perspectiva de Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu plano, segundo o seu desejo, segundo tudo que Ele realizou em nosso favor. Nós precisamos enxergar, precisamos ver aquilo que Ele revela e fala e demonstra e mostra através de Cristo Jesus. Jesus fala acerca disso no início do seu ministério, quando ele diz que o Espírito estava sobre ele, que ele veio para anunciar as boas novas, falar acerca da salvação. Mas ele fala que veio proclamar a libertação, restaurar a vista e colocar em liberdade. Este é o aspecto talvez mais importante que a gente precisa estar atento. Compreender que não se trata simplesmente de uma religião, não se trata simplesmente de crer em Cristo como Salvador, de reconhecer que a salvação é pela graça de Deus. Temos que ir um pouco além disto. Jesus disse que a vida eterna está em conhecer o Pai. E nós precisamos conhecer, pois à medida que conhecemos e compreendemos, nós experimentamos a verdadeira liberdade. Então, o que desejamos de Deus? Que a gente possa ver, mas possamos ver não segundo o que nós pensamos, desejamos, não conforme a nossa religiosidade, mas segundo aquilo que seja o querer e a vontade de Deus que Ele planejou desde os tempos eternos. Ele quer uma família, Ele constituiu, Ele planejou uma família. Cristo veio para nos resgatar, para nos comprar para Deus, para nos livrar do pecado, para que a gente possa ter não só a libertação proclamada, mas a restauração da vista e vivermos a plena liberdade. Mas só enxergaremos e viveremos a liberdade se tivermos a nossa vista restaurada. Se nós de fato pudermos ver a realidade espiritual que Ele nos chama para viver no seu reino. Não se trata de outra coisa. Deus deseja que nós vivamos a plena verdade. Andemos na verdade, vivendo o reino de Deus neste mundo e mostrando ao mundo o conhecimento de nosso Deus. Somos chamados para revelarmos o conhecimento da glória, encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor. E a gente precisa entender isso. Não somos chamados para viver uma religião, mas para vivermos o reino de Deus na terra, vivermos a vontade de Deus na terra. E para isso a gente precisa entender que não podemos compartilhar das coisas deste mundo, não podemos andar e nem viver o reino de Deus permanecendo numa maneira de pensar deste mundo, ou seja, andando em pecado. O andar em pecado é andarmos na forma de pensar deste mundo. É sabermos que precisamos fazer o bem e não fazermos. É sabermos que a ganância é algo que é contrário à natureza de Deus e permanecermos na ganância. É alimentarmos o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa hipocrisia. Nós precisamos viver o reino de Deus na terra, andar na vontade de Deus, glorificar o reino de Deus, glorificar o Pai por tudo que a gente faz, submissos a Cristo como Senhor
e como nosso Salvador, sabendo que Ele nos comprou para andarmos na justiça, para revelarmos as virtudes de Deus, expressando misericórdia, graça, compaixão e bondade diante das pessoas. Nós somos chamados para vivermos neste mundo andando pelos valores eternos, valores do reino de Deus, que a gente possa entender, compreender estas coisas e viver a plena vontade do Pai, revelando o seu reino e a sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.